Olá, pessoal! Estamos aqui em uma apresentação do podcast Para o CIT. Eu sou a presidente da Liga de Anatomia Humana e Dissecação. Estou aqui com as ligantes que fazem parte da diretoria, a Fernanda Arzani, que é tesoureira, e a Beatriz Rezende, que é a vice-presidente. Estamos aqui com a doutora Simone. Ela é formada em fisioterapia, mestre pela Unesp de Botucatu, doutora pela PUC de Curitiba, professora e coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana do Unisalesiano, dá aula nos cursos de Medicina e Fisioterapia. Ela também é autora de 2 livros, História e Etiologia da Anatomia Humana, e do e-book Bases da Medicina Humana. Estamos aqui também com o doutor mestre formado em Direito, é o Alessander, mestre pela Univem de Marília, delegado de Polícia do Estado de São Paulo, professor do Processo Penal do Unisalesiano e Medicina Legal. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre o tema de Desmitificando a Aula de Anatomia Humana. Pensando já nisso, que é um tema muito amplo, nos faz pensar em alguns questionamentos. O primeiro que me vem à cabeça, o que é realmente a anatomia e qual a importância dela na área da saúde e nas demais áreas também? Então, a anatomia, né, ela é uma ciência de base. Né? Ela é a primeira que tem, o aluno tem contato, né, que é o alicerce para a vida profissional. Então, é muito importante essa anatomia para conhecer, né, o corpo humano, para o aluno ele ter uma compreensão da fisiologia. Então, a anatomia associada à fisiologia, associada à patologia, as implicações, né, clínicas, que é super importante para os alunos, né, e ele casar, né, ele associar com tudo isso, agregar e ver que é importante esse corpo humano para todas as áreas da saúde. E até para o direito isso é importante, porque a alteração fisiológica define o tipo da infração penal. Por exemplo, um eritema, que é um tapa, é uma vermelhidão, configura uma contravenção penal que é denominada via de fato. Enquanto que o edema, que é aquele roxo, ou uma simples escoriação, aí já é classificado como lesão corporal. Artigo 129 é um crime do Código Penal, com a pena muito mais elevada. Então, essa importância que a professora Simone está adentrando é tão importante tanto para a medicina quanto para o direito, onde vai preservar a integridade humana em todos os seus aspectos. É uma área muito ampla, né? É muito bacana, porque a gente vai avançando barreiras jurídicas e anatofisiológicas. É verdade. A medicina e o direito, eles bebem muito dessa água, né? Da anatomia. Sim, Outros cursos também, né? A fisioterapia, enfim, muitos cursos que a gente tem aqui, ela é muito presente, né? Assim, e fundamental, como né? base, né? É fundamental. É fundamental, né, os alunos compreender essa importância, né? Que vai estar agregando não só medicina em si, mas uma área que não envolve nada da área da saúde, mas que ajuda muito, né, na parte de lei. Então, Verdade. E, professora, assim, a gente sabe que um dos maiores, assim, medos que a gente tem até antes de entrar na faculdade é a danada da anatomia, né? Assim, é muito nome, é aquelas provas práticas também que dão muito medo, muitas estruturas pra gente decorar, muito livro, muito material, assim, hoje ainda mais com a internet, tudo, a gente consegue pegar, né? E, às vezes, o aluno que entra, ele pode até começar a ficar perdido, né? Assim, onde que ele vai estudar, como que ele vai estudar. Rola também aquele medo, assim, de ver o cadáver, aquela ansiedade que eu sei que todo mundo tem, assim, no começo, né? Mas quais que são, assim, para você, as maiores dificuldades que esse aluno vai enfrentar, né? O aluno do primeiro ano, o aluno ingressante. E como que ele pode, assim, resolver isso daí melhor, né? É muito interessante, né, essa questão. Porque é o seguinte, os alunos, né, eles vêm com esse bastante medo mesmo, né? E eu falo o seguinte, no ensino médio, ele não teve o corpo humano com tanta informação, não foi passado, né, tanta informação para ele como agora na faculdade. É uma chuva, né, de informações. É muita informação. São muitos termos, por vezes complexos, né? Nomes diferentes. Então, o aluno, o sistema nervoso dele fica sobrecarregado.
né? Devido a essa quantidade de informações. Só que é normal ter dificuldade no início. É normal, né? Vamos dizer assim. Só que a gente sempre orienta. Então, vamos orientar o aluno, o que ele tem que estudar, o que ele não tem. Então, para ele ficar tranquilo, o início é dessa forma mesmo. Aí tem os professores, né? Não só eu, mas nós direcionamos como que você vai estudar. Qual é a forma? Que livro é indicado? Eles imaginam, né? Eles têm uma criatividade imensa, né? Da forma de como abordar ou não esses nomes. Mas é bem interessante, assim, a anatomia humana, ela é um dos primeiros componentes curriculares de todos os cursos, né? E eu acho muito interessante o aluno, ele abordar nesse primeiro componente curricular, né, que o que a gente passa para ele? Olha, eu quero mostrar que o corpo humano é importante para você, ele é fundamental, ele é seu primeiro paciente. Sim. Né? É o mais próximo do vivo que vocês vão estudar. Uhum. Então, onde o aluno ele começa a ter empatia, ele aprende normas, regulamentos dentro de um laboratório, respeito. Então, isso já de cara. Então, desde o primeiro dia, né, o que ele tem o contato, primeiro contato, ele já começa a ver de outra forma. E os alunos também de outro curso, né, de medicina legal, eles não tendo tanto contato, é pouco com relação à medicina, Uhum. Eles também mudam, né, os conceitos. Sim. Isso é muito bacana, porque na aula de medicina legal, que eu e a professora Simone ministramos no laboratório de medicina, essa abordagem no tocante à parte criminal e à parte de médico anatômico é muito importante. Então, olha-se o corpo, e eu falo que o corpo, ele fala. Uhum. Então, você tem que interpretar. Porque, muitas vezes, o próprio cadáver tem a solução daquele determinado delito. Já teve casos que foi colhido material genético debaixo da unha de uma vítima, onde foi feito, posteriormente, um confronto de DNA e chegamos na autoria. Então, você olha o cadáver com respeito, como a professora Simone estava dizendo, tem que ter esse respeito, tem que ter toda essa formalidade, essa liturgia no tocante a essa abordagem. E no direito, a gente leva isso muito a sério. Até porque, a partir dali, nasce uma prova capaz de embasar uma sentença condenatória. É verdade. A gente não imagina, né, que é essa dimensão toda. A gente só pensa, é anatomia. Mas o quanto isso pode mostrar pra gente. O quanto isso a gente já pode aprender também com isso. Perfeito. Uhum. Bom, então, a gente vive hoje numa época muito tecnológica, tem muita informação, muita imagem, muita videoaula. Sabendo disso, como que o aluno que ingressou agora na faculdade, ele administra essas informações? Quais são as referências certas? Por onde ele estuda? Existem alguns aspectos, né, pedagógicos, né, alguns aspectos pedagógicos que são muito importantes para contribuir, né, o aluno a estudar. Como é muita informação, então, o que eu oriento sempre e falo, o aluno tem que aprender a aprender. Então, devido a essas tecnologias, é muita informação mesmo na internet. Ele tem que saber selecionar. A internet, ela é ótima. É uma ferramenta muito funcional. Uhum. Só que saiba selecionar o que é fidedigno, o que é confiável e o que não é. Nem tudo, né, que está lá realmente Sim. é confiável. Isso Tem é uma muita coisa dificuldade falsa. nossa. Então, saber essa diferença, né? O que é fidedigno, o que é confiável... Fazer esse filtro, né? Fazer essa filtragem, ela é importante para contribuir no aprendizado dos alunos. Senão, vai acabar prejudicando. Sim. Porque tem muita coisa errada, infelizmente. E algumas abordagens que a gente tem, ver o estilo também de ensino do aluno, né? O que é mais fácil para ele? Tem aluno que é melhor fazer um esquema,
né? Fazer um mapa mental, fazer um estudo dirigido, ou estudar na peça cadavérica, no Atlas. O estilo de estudo vai contribuir muito. Então, tudo agrega, né, para contribuir nesse aprendizado do aluno. Acho que o principal é isso, né? É ele entender onde que ele se encaixa, porque nem sempre o método de estudo vai ser bom para todos, né? Cada um é de um jeito. Tem que ver a particularidade de cada um, né? Um método para fixar, né, mesmo o conteúdo. Esse processo de memorização, né? Cada um vai desenvolver individualmente. Sim. Prefere muito mais a palavra falada, outro escrita e outros o ouvido. Que cada um vai desenvolver a sua melhor memorização e, portanto, o estudo daquele determinado tema. Eu falo, é um tema jurídico, mas encaixa na medicina. Com certeza. E o aluno tem que parar de querer fugir da doutrina. Às vezes é muito mais pesada, mas muito mais complexa. E para o profissional é necessário. E não buscar resumos, como a professora falou, na internet. Você vai pegar um resumo superficial, que muitas vezes não vai abordar todo o tema, e nesse caso as casuísticas, as contraindicações, ou seja, o que deu de errado. Então, torna-se um profissional muito melhor capacitado. Eu comento com alguns alunos também que não é uma receita de bolo. Por mais que tenha, você vai atender 3 pacientes com a mesma patologia, né, com um diagnóstico que seja, mas o tratamento vai ser diferenciado para os 3. Com certeza. Não é uma receita de bolo. É único. É único. Você tem que analisar cada caso. Então, cada caso é um caso. Então, vamos estudar o sexo, a idade, né, o estilo de vida, a profissão desse indivíduo, o ambiente onde mora, o ambiente de trabalho. Tudo contribui, sim. É muito importante. Então, ele tem que se encaixar. Eu acho que essa abordagem é muito legal, porque isso vai definir muitas vezes dessa abordagem de saber ouvir, saber perguntar as perguntas corretas, como ambientes, para chegar no diagnóstico correto. E não perder tempo para o paciente tratando ele de maneira equivocada, de uma moléstia que ele não tem. Sim, verdade. E, às vezes, aquela pessoa vai perder a vida porque não foi feitas as perguntas corretas, os exames corretos. Eu acho que, a gente adentrando nesse mundo hoje da modernidade, a quantidade de mecanismos, instrumentos que a gente tem para diagnósticos, de ultrassom e tantos outros, auxilia de maneira cabal o que vai ser o diagnóstico correto e o tratamento eficaz logo em seguida, né? Fora o exame físico também, que é super importante. Você saber a localização daquele órgão, porque só pela localização a gente já consegue ter uma noção. Tocar no paciente. Exato, sabe? Tocar o paciente. Tem a empatia. Como eu disse, o seu primeiro paciente é o cadáver. Então, eu ia falar isso agora. Né? O primeiro paciente é o cadáver. Você tem que tocar. Ele já teve uma vida. Aí, quando chegar no seu paciente mesmo, lá no hospital, no ambulatório, o que seja, você ter essa empatia, saber escutar. Olha, então, peraí, vamos fazer um exame, pede licença, apalpa o local da dor, né? Tenha essa empatia. Olhe para o paciente, converse com ele, saiba o nome, né? O primeiro nome, que todo mundo gosta de ser chamado pelo primeiro nome, né? Certeza. Exatamente. E assim, eu acho que uma coisa que ajuda muito e que eu vejo que existe uma grande dificuldade nisso é que às vezes o aluno ingressante, né, que ele está entrando, ele tem dificuldade de levar essa anatomia teórica para a prática médica, né? Então, eu acho que já puxar esse raciocínio, igual vocês estavam falando, né? Olha, então aqui ele teve essa patologia, olha no cadáver, o que ele tem de diferente, né? A professora mostra pra gente, assim, umas coisas legais de variações anatômicas, enfim. Ótimo. E isso influencia muito, assim, no seu pensamento clínico lá na frente, né? A anatomia, ela é fundamental para isso também. Já dá para fazer isso desde o início da faculdade, né? Com certeza. Nossa, com certeza. Não tenha dúvida. O cadáver, ele é único, né? Ele é único e ele é muito importante para o aluno observar, né? Ver... somos tridimensionais, eu sempre falo isso. Não é
olha, eu vou ver só no Atlas ou só na internet, que é plano. É só uma foto, né? É só uma foto. É muito diferente quando você vê. Dá pra ter a noção do que realmente é. E ver também as proporções. Sim. Isso. Eu vejo, assim, nos rostinhos, né, dos alunos, que falam, nossa, é desse tamanho? É porque na imagem, né, na foto, no Atlas, é totalmente Então. diferente. Ou tá ampliado, ou você fala, nossa, mas eu achei que fosse maior, ou eu achei que fosse menor. A textura, a cor também, né? O pâncreas, por exemplo, foi uma surpresa pra mim. Eu achava que era muito diferente do que realmente é quando a gente vê lá certinho, Não, e tem né? a questão de que o Atlas, ele é colorido, né? Cada Exato. órgão tem uma cor. A Quando a veia, gente a abre artéria. e vai ver, é o desespero, porque tudo é a mesma cor. Aí você... Também é muito interessante Então. isso. Os alunos olham, vamos diferenciar, então, a artéria, veia, Nossa, né? pra mim Um é difícil azul, outro é vermelho. Ah, mas olha, é fácil, né? A artéria é vermelho, veia azul, nervo é amarelo. É. Aí chega no cadáver, olha e fala, E agora? Tudo é a mesma igual. cor, né? Mas tem como diferenciar? Claro que tem. Só que não vai estar pintadinho, né? Não vai... né? Mas isso é importante, claro, na hora de uma cirurgia, não vai estar pintado. Nossa. Não vai. Gente, não vai. E a importância também de saber as variações anatômicas que a Sim. Bia falou, que chegou a comentar. Porque você sabe o que é normal, o que não é, mas e se tem, pode ser uma variação anatômica, não uma patologia. Com Sim. certeza, isso tem diferença, sim. Tem. Né? Tem diferença saber a variação anatômica, né? Que é exclusivo do corpo, né? Do cadáver. Né? Por isso da importância da utilização dele. Nós somos uma caixinha de surpresa, né? Somos. E assim, doutora Simone, pensando também na questão de que estamos mesmo em uma chuva de informações, chat GPT, a IA, realmente assim, a peça cadavérica, ela pode ser substituída em algum momento? Ou como isso atrapalharia também nos nossos estudos? Temos a necessidade do cadáver de fato? Olha, eu sempre falo, o cadáver, ele é insubstituível. Insubstituível, né? Como vocês mesmos falaram, né? Comentaram aqui sobre as variações anatômicas. É só no cadáver que vai ter. Sim. É verdade. Eu não sei se o paciente ele tem uma ausência de um músculo, de um nervo, que não vai atrapalhar a função dele, né? Ou que realmente ele tem alguma anomalia. Isso é único do cadáver. Nas peças sintéticas, elas são um padrão. Elas são todas iguais. É verdade. São coloridas, padronizadas. E aí, na cabeça, às vezes, do aluno, ele fala assim, então todo mundo é desse jeito. E não. Agora, no corpo, como né, você falou, Fernanda, é uma caixinha de surpresa. Sim. Você abre e fala, nossa, olha esse daqui, não tem um músculo. Né? Eu já abordei nas aulas. Olha, tem um cadáver que ele não tem um músculo. Pessoas, menor. De um lado, de outro, ele tem. Né? Isso é uma variação anatômica. Nossa, mas isso vai trazer problema para ele? Não, porque vocês já estudaram, já foi abordado, que isso não traz prejuízo né, para esse indivíduo. Com relação à internet, né, essas informações, chat GPT, tá tudo... Esse excesso de informação, de novo, filtrar. Penso eu que agregando peça cadavérica, né? O Atlas, a peça sintética, as aulas, né? E aqui no nosso laboratório nós temos a plataforma multidisciplinar 3D. Né? Ela é extremamente, assim... Muito legal. Muito legal e você consegue ver tridimensionalmente, você disseca as imagens. Sim. Então, eu acho que agregando todos esses fatores contribui no aprendizado. Sim, com certeza. Mas o cadáver é insubstituível. Tem ele é médico anatomista, ele foi, né? Porque já faz um tempinho, né? Eu acho muito legal comentar que eu tenho um médico anatomista, né? De 1791. Quer dizer, faz muito tempo, né? Muito tempo. Mas ele fala o seguinte, né? Sem anatomia não existe fisiologia, cirurgia, nem medicina. Então, isso é muito importante. Se você não souber anatomia, que é base, não tem como você avançar. Aí não tem como você abrir, fazer uma cirurgia e, de repente,
não saber que aquilo é uma artéria, que a artéria, se eu não tomar cuidado, eu posso pinçar, cortar e lesionar outra estrutura que não era para ocorrer. Então, é a essa base é a importância. de tudo, né? É a base. Então, o cadáver é insubstituível. E eu acho legal, assim, que não precisa ser antagônico, né? Dá pra você juntar a tecnologia com a anatomia, que já é uma prática muito antiga. Mas, assim, eu acho que é insubstituível mesmo, assim. Você estudar num corpo real, com a textura real, com a divisão dos tecidos real. A noção de localização, acho que nunca né? vai Isso é existir difícil. algo, assim, que chegue perto. Pode ser que exista, né? Daqui a uns muitos anos, mas por agora eu não consigo, assim, enxergar algo assim do tipo. É verdade mesmo. O corpo, ele traz muita informação, como o doutor Alessandra comentou também. Ele fala, mesmo não sabendo, não sei o nome dele, né? Só vem um laudo de idade, sexo masculino, feminino, causa do óbito e acabou. Mas à medida que eu vou dissecando, eu vou vendo coisas, ele vai me falando muita informação. Olha, ele tem uma estrutura aqui que ele pode ter tido isso. Olha, ele tinha um calo ósseo, de repente teve um histórico de fratura, queda, né? Ou uma variação anatômica importante. Será que está correlacionada à patologia ou não? Será que ele tinha dor com essa variação anatômica? Então, assim, é muito bonito, né? Muito. É isso aí. Com certeza. Eu falo que na minha vivência como delegado, já fiquei amigo de um morto. De tão profundo que foi a investigação, tanto no tocante à determinação da causa-mortes, que a gente vai procurar sempre a motivação. Então, eu falei assim, que a pessoa era tão bacana que eu fiquei amigo do morto, porque era uma pessoa querida. Né? Então, você ganha essa empatia de querer ajudar, de querer descobrir o crime, né? Isso na parte do direito é muito bacana. A gente tem até uma frase na nossa camiseta da Liga que realmente é um corpo. Ok, mas foi uma pessoa que nasceu do amor de duas almas. Sim, Então, é a isso oração é ao muito cadáver. marcante. Aham. É bem bonito. Foi uma pessoa, não sabemos, né, quem foi, mas teve uma vida, teve uma história, né? Com certeza. Então, Foi o eu amor também. de alguém, né? Da vida de alguém. Sim. Eu também converso, né, no laboratório, né? A professora deve ser amiga de vários, então. Todo mundo. né? É bem... Mas assim, eu converso, eu peço, é estranho para quem Respeito, escuta, Licença. né? Eu peço licença, eu peço desculpa se eu bato, se eu esbarro, né? Até a técnica também faz isso. Então a gente faz nossa oração, mas isso é com respeito. Sim. Né? Dá licença, eu vou mexer aqui. Mas com respeito aonde essa pessoa estiver. Com certeza. E pela vida que ela teve, né? Tudo isso que a gente não sabe. E já complementando aqui com outra pergunta, é que eu acho até engraçado que às vezes você comenta com a gente que a imaginação do pessoal, né? De onde ficam esses corpos. Fala que eles criam várias histórias, várias curiosidades, né? Mas a gente sabe que hoje existem regras para ser seguidas, né, dentro de um laboratório de anatomia, ainda mais com esses cadáveres, né? E quais são? Fala um pouquinho pra gente, vamos desmistificar isso daí. Ah, legal. A gente tem que tirar esse estigma dos alunos. Eles têm uma criatividade enorme. Imagina. Eles chegam, assim, tímidos. Ai, professora, eu posso falar com você? Tá? Você pensa que é uma dúvida? É uma dúvida, mas não dá aula, né? Não dá aula. Como que ficam os corpos lá? Eles ficam em pé? Eles ficam tanques. deitados? Fica como? No aquário? É bem Né? Assim, é interessante. Cada um vem com uma... se eu for enumerar, é muita coisa, né? Muito... Mas, assim... para tirar esse estigma, né? Essa curiosidade... Existem normas, sim. Tá? Existem normas. O laboratório é um ambiente onde eu falo que não é local de visita. Tem muita gente, eu quero entrar, eu quero conhecer. Quero visitar o laboratório. Quero visitar o laboratório. No laboratório existem normas, regras que são embasadas, né? Onde nenhuma pessoa não autorizada pode entrar. Primeiro, em respeito aos corpos,
e as peças que nós temos. Sim. Segundo, porque é um local insalubre. O cheiro é forte. Formal, né? Formal. Tem pessoa que não se adapta, causa algumas reações. E não é um local para ficar circulando, né? Então, o pessoal não entende, as pessoas não entendem. Não é uma vitrine, né? Não Que é uma museu vitrine. Pra que você analisa. visitar, né? Não é. Né? Mas, aí eu abordo essas normas, regras no primeiro dia de aula. Olha, não pode tirar foto, não pode beber, não pode comer, tem que usar o jaleco para se proteger, tem que ter respeito, cada um com a sua religião, né? E eu trouxe algumas imagens também para mostrar. Então, vamos tirar essa curiosidade, né? Tanta curiosidade. Né? Então, eu coloquei aí na imagem, mostrando, abordando, né, a nossa sala, nosso ambiente de aula, que essa é a sala de anatomia onde os alunos têm aula. Né? Coloca as peças sintéticas, tem a plataforma aqui no fundo, como vocês podem ver, tem as peças naturais que colocadas aí. Inclusive, a aula de medicina legal é ministrada no laboratório de medicina. Olha que legal. Nessas bancadas onde são colocadas as peças, como a professora Simone está citando. Que legal. Isso mesmo. Nós colocamos aí, então tem o outro curso que vem, nós abordamos as mesmas peças, né? Com o objetivo da aula. Claro. E essa outra figura, né? Essa outra foto que eu coloquei, nós chamamos de sala de armazenamento, aonde as peças secas, sintéticas e naturais ficam armazenadas em armários, gavetas. Então, são peças secas. Isso é uma dúvida do pessoal. Vira e mexe, alguém pergunta pra nós, que somos da Liga, o que fica atrás daquela porta? Eles morrem de curiosidade. Morrem de curiosidade. Do que tem lá. Né? Aí, essa porta, essa outra porta, no caso, né, que o pessoal quer ver, seria essa parte, onde é a sala dos tanques. Então, tem exaustor industrial, é uma coisa bem pesada mesmo, né? O ambiente em si é pesado, né? E essa sala, outra sala, onde ficam caixas, o tanque de inox, fica as peças úmidas, que nós chamamos. Que aí são peças patológicas, peças normais, avulsas, né? Em caixas menores, né? Coração, pulmão, fígado. E nos tanques, onde ficam as peças maiores, que são os corpos. Né? Eles estão inteiros ou não. E também abordando, né, que eu acho super interessante, é o lift diver, né? Que a gente apelidou, legal. Que é um guindaste. Né? Esse guindaste, ele foi realizado com os alunos da engenharia, foi o projeto de TCC deles. Legal. E eu tive uma honra de participar. Então, eles foram lá, nós fizemos a medição, eu dei a dica. E ele é útil, ele é muito funcional para mim hoje. Porque ele ajuda a tirar os corpos de dentro dos tanques, porque pesa muito. Você sabe que isso, exatamente, isso era uma dúvida. Nossa, mas a Simone tem força para tirar, como ela tira entra lá dentro para pegar ela. Era uma dúvida. Será que pesa? Como é que é? Como que faz para tirar? Porque tem uns que são muito grandes, né? Alguns corpos que são bem grandes. Sim, eles são pesados. O corpo pesa. Mesmo um corpo dentro de uma UTI, né? Ele está inerte, então ele pesa. Lá nós temos, acrescenta assim, o peso do corpo mais do líquido. É verdade. Sim. Então, o guindaste, ele suporta um peso de 300 quilos. Bastante. Né? Até 300 quilos. Claro, o corpo não vai chegar nesse ponto, mas ele ajuda bastante a tirar do tanque, colocar para lavar e depois colocar em cima da bancada para vocês estudarem. Então, esse guindaste, por isso que eu achei importante colocar a foto dele, né? Ajuda porque bastante. Ajuda. Nossa, ajuda demais. Né? Só que, infelizmente, ainda tem alunos que cometem os mesmos erros, não respeitam as normas, né, no laboratório. Infelizmente. Aí todo ano precisa ficar repetindo de novo para eles. Sim. Às vezes nem todo ano, viu? Às vezes é todo semestre. Ou cada unidade. É que eu acho que às vezes também a gente não entende muito bem. Por isso que fica, mas por que não tirar foto? Por que, não sabe, não fotografar, filmar? Então, precisa realmente, de fato, entender o porquê para seguir cada vez mais, né? Doutor, a gente sabe dessas normas que foram citadas agora.
Mas, infelizmente, muitas pessoas não respeitam. Sejam profissionais da saúde, pessoas que trabalham em funerárias, IML, que não têm esse respeito com a dignidade do corpo. Sabendo disso, existe alguma lei que vai punir esses atos contra a dignidade? Existe, está previsto no Código Penal, que é o crime de vilipêndio ao cadáver. O artigo 212 determina que vilipendiar cadáver ou suas cinzas é um crime punido de 1 a 3 anos de detenção. Então, essa questão do sentimento dos mortos, da família deles, é muito importante. Sim, com certeza. Nesse caso, a principal vítima é a coletividade. Secundariamente, é o sentimento dos familiares no tocante aos mortos. Então, todo ato de humilhar, menoscabar, ser vexatório, no sentido de alvitar aquele cadáver, é crime. E aí, mas professor, como que funciona? Tem uma determinada forma? Não, é um crime de forma livre. Então, pode ser praticado por gestos, por cortes. Até uma maneira, se você colocar o cadáver em uma posição, você já está ultrajando aquele cadáver, Sim. dependendo da posição que você coloca. Se você colocar uma máscara, se você desnudá-lo, deixar ele pelado numa posição, uma pintura no rosto a fim de chacoalhar, ou seja, brincar com todos ali, isso é crime. Sim. E às vezes o aluno não tem essa concepção. Sim. Ele está com a vontade só de brincar, mas essa brincadeira está ofendendo, como a gente estava A dizendo, o dignidade cadáver. do cadáver. Nesse caso, a coletividade, que é a principal vítima, e secundariamente o sentimento dos mortos no tocante aos familiares. Então, é um crime de forma livre e, portanto, tem que ser respeitado. E assim, gente, vou deixar bem claro, até por palavras. Às vezes, você falando daquele cadáver de maneira vexatória, você está cometendo um crime. Porque até a palavra oral, no sentido de humilhar, aviltar, você caracteriza, nesse caso, o crime de vilipêndio. Uma questão que perguntam sempre, professor, é só o cadáver? Não. Tanto é que o tipo penal que está exposto fala cadáver ou suas cinzas. Né? Até as cinzas dele, geralmente colocadas num determinado recipiente, se for, nesse caso, humilhada, se tiver essa questão vexatória, é crime. Nossa, a gente nem para pensar nisso. Às vezes. As cinzas, esqueleto. Se pode o mais o cadáver e pode o menos a cinza, o esqueleto também, a partir do momento que ele é alterado ou feito caricaturas, alterações, no fim de chacoalhar mesmo, de brincar, configura o crime de vilipêndio ao cadáver. Na questão legal do vilipêndio, eu até cito o caso dos Andes. Um acidente de 1972, é um caso real, onde tem filme, onde houve uma questão de canibalismo. Né? Daqui a pouco a gente se aprofunda mais nesse tema. Mas ali não havia o dolo de ultrajar o cadáver, e sim havia um estado de necessidade, que no nosso direito é considerado uma excludente de ilicitude, portanto, deixa de ser punido. Então, eles acabaram praticando canibalismo nos cadáveres dos colegas, das pessoas que estavam ali, para sobreviver. Então, ali não tem crime. Certo. Por isso que eu abordo bastante, né, pegando esse tema, essa pergunta, né, eu cobro muito dos alunos, fica chato, né, eu sou chata, cobro bastante, esse respeito. Que tem muitos alunos que falam, mas é peça sintética, é de plástico. Pode tirar foto, Pode tirar foto. É verdade. Quer abraçar. Só que a questão existe a foto... Para estudo. Para estudo, extensão, sim. Perfeito. Né? É o dolo. Isso no direito a gente fala dolo. É a vontade de realizar uma conduta e produzir um resultado. Você vai tirar foto com o intuito, o fim de estudar, não é crime. Tem até um comitê de ética para isso. Perfeito. Estou tirando foto para um estudo e pesquisa. Inclusive da nossa liga, né? Os nossos trabalhos também. Todos com comitê de ética. Aí sim. Agora, com outra intenção, já ocorreu, sim, é desagradável total, porque por causa de alguns alunos, é triste, porque eles não têm essa mentalidade, esse respeito, aí acaba, né, prejudicando, denegrindo essa imagem que seja do sintético. Mas aí acaba denegrindo. Se faz isso com sintético, então eu imagino com uma peça natural. Com certeza. Alguns comentários, né, também. Então, isso é muito cobrado dos alunos, desde do primeiro ano.
E assim, a gente vê até alguns casos que ficaram bem famosos, né? Antes de começar aqui, o doutor estava falando com a gente sobre o da Marília Mendonça, né? Que também gerou aquela repercussão. Vazou muitas coisas, né? Acho assim que é uma questão de respeito até com os familiares, né? Com assim, certeza. das pessoas que vão ver aquelas imagens depois, com certeza. né? E ali foi identificado todos que praticaram, né? Que divulgaram aquelas fotografias, ultrajantes, né? E eles conseguiram, então, ser punidos, né? Isso que eu queria saber. Conseguiram ser punidos. Legal. Todos. Agora um assunto que é mais polêmico, mais do que todos que a gente comentou, que é em relação às psicopatologias associadas ao cadáver. Queria que você comentasse um pouco com a gente sobre isso, que é tão polêmico. É muito legal esse tema. Porque necrofilia vem do grego necros, que é morte, e filia, amante. Né? A atração sexual por cadáveres, esse desejo sexual. Então, isso, muitas vezes, professor, mas isso é estupro? Não é estupro. Estupro tem que ser com o ser humano vivo, onde a violência ou grave ameaça para manter conjunção carnal, né, que é o ato em si, ou atos libidinosos. No tocante a praticar sexo com o cadáver, nesse sentido de ultrajar, é o vilipêndio ao cadáver. Então, existe muitas vezes que a pessoa vai no cemitério, subtrai o cadáver, que aí é um crime do artigo... Não é o artigo do vilipêndio, é um crime anterior, que é a subtração, ocultação ou destruição de cadáver. Né? E aí, a partir dali, se ele vier a praticar sexo com esse cadáver, ele está cometendo vilipêndio, que é outro crime. São dois crimes distintos. Na nossa história, nós temos alguns serial killers, como Jeff Dahmer, inclusive tem filme dele que é o Canibal Americano, onde após ele matar as suas vítimas, ele praticava sexo com ela. Isso até daqui a pouco nós vamos falar desse nome, chocante. Né? É uma necrofilia que ele mata para praticar sexo com o cadáver. Outro serial killer também muito lembrado é o Ed Kemper. Inclusive ele foi o precursor do FBI na divisão de perfilamento. O que é isso? É a divisão onde o FBI verificou o comportamento que o serial killer tende a repetir. E ele, por ter o QI altíssimo, ele era, além dele ser gigante, um homem a mais de 2 metros, o QI dele altíssimo, matou a mãe, matou a tia, matou vários familiares, matou vários adolescentes. Então ele explicou para o FBI a forma que ele fazia e o porquê ele fazia. Inclusive, ele se gabava, ele falou, olha, eu só fui preso porque eu me entreguei para a polícia, senão ninguém me prenderia. Então, ele tinha esse prazer de mencionar a superioridade dele em relação à polícia. Né? E uma coisa bem interessante que ele falava que toda a cena do crime ele voltava, que aquele era o prazer que ele tinha de saciar vendo todo mundo analisando a arte que ele havia deixado naquele local. Só deixando um parênteses que o doutor falou sobre o Ed Kemper e tudo mais, sobre essa questão do serial killer que surgiu, né? Tem uma série muito boa que se chama Mindhunter. E que ela fala justamente sobre isso, né? Muito legal, já assisti. É muito bom. Muito bom. E lá porque você analisa, né, infelizmente, essa mente, né, que não é... Né, é psicopatologia e, como o Dr. Alessander comentou, tem a necrofilia, mas não só o sexo com o cadáver, mas também tem a intenção, né, que tem, no caso, ele tem o ato, ou ele tem, no caso, a intenção, só que ele não comete nada, ele não faz, então ele só tem a atração, e tem o que ele mata para se saciar. Né? Então, são 3 tipos de necrofilia, né, de psicopatologias que estão abordadas. Então, claro que isso, né, é uma coisa grave, né? Esses seriados que tem são importantes até para a própria medicina estudar. Sim, que é difícil, certeza. É curioso, mas é assustador também. Inclusive, nessa necrofilia homicida, muitas vezes ele amputava a cabeça das vítimas para praticar sexo oral posteriormente com elas. Por isso, ele preservava a cabeça na geladeira.
Então, você vê que realmente é uma pessoa doente, que necessita de um tratamento, logicamente, dentro de uma penitenciária especializada, nesse caso com uma medida de segurança, porque ele é um doente mental. E para você ver a loucura, ele amputava a cabeça para praticar sexo oral por muitos tempos, até chegar no estado de putrefação e jogar fora, por isso que ele não para. Né? Ele vai procurar outra. Vai procurar outras vítimas. Então, isso aí vamos colocar, um predador. E isso está no genes dele, ele não consegue parar. Né? Isso é importante, porque nos Estados Unidos tem pena de prisão perpétua, no Brasil não. A pena máxima no Brasil é 40 anos. Nossa. Hoje é 40 anos no Brasil. Então, essa limitação temporal, depois no Brasil, em tese, ele voltaria para a rua para praticar novos crimes. Sim, infelizmente. E aí também temos a necrofilia, era a homicida, que é matar para praticar sexo, e a necrofilia era de maquiagem, tem um nome, peraí que eu vou lembrar, pessoal. Maquiagem. Fantasiada. 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 A pessoa não chegou a praticar a necrofilia. Ele tem a intenção, tem né? intenção, ele tem a vontade. Passa dentro do seu claustro psíquico a praticar esse ato nojento, asqueroso, mas ele não consegue se exteriorizar. Por vários motivos. Por vários motivos. E no direito, isso não é punível. Porque está dentro um pensamento, né? Algo intrusivo, né? Exatamente. Ele vai olhar a foto, ele vai ver, vai ter só a vontade, mas não realiza. E é legal que nessa aula de medicina legal a gente aborda várias parafilias. Falamos só da necrofilia, mas tem zoofilia, que é atração sexual por animais. E tantas outras que a gente aborda que passa da casa dos 11, 12 parafilias. E é bacana que tem vários filmes que abordam esse tema. Né? Então, e no caso em tela, configura também o vilipêndio ao cadáver, que é crime. Não só esse ato, logicamente, o ato sexual, mas o simples ato de você colocar desnudado o cadáver numa posição vexatória é crime também. É verdade. E a gente às vezes acha que não, né? As pessoas acham que não. Porque tá brincando, né? A intenção, tô com vontade de brincar, vamos fazer uma palhaçada. Por isso que o aluno ele tem que ter uma maturidade de entendimento, porque ele não está mais no colégio, ele está numa universidade. E tem regras a ser observadas. Você já mudou de patamar, vira a chave. Né? Às vezes quer se exibir para um colega, para uma menina ali, que ele está paquerando. Então ele tem que entender... Fazer uma gracinha. Tem que entender que aquilo tem repercussão. Por isso que às vezes a professora Simone na aula de medicina legal, você a delegada lá é ela, não sou eu. Tão brava que ela é. Mas, meu Deus do céu, chegar lá de chinelo, pode ir embora, não entra. Short. São normas. Short pequeno, tchau, pode ir embora, não entra. Então, são normas, porque tem que entender. Porque é diferente de uma aula em sala de aula, que muitas vezes ela é mais tranquila. Informal. Ali não, ali existe uma formalidade a ser observada, regras a serem observadas. Vestimentos e respeito ao cadáver. Sim. Tem que ter esse nuance, essa visão mais profunda. Sim, e assim, eu falo que a Simone, ela, desde o início, assim, ela passa muito isso pra nós, né? Esse respeito que a gente tem que ter com o cadáver, que eu percebo que não existe, assim, em outras instituições, às vezes de amigos que eu acabo conversando. Acho isso muito importante. Muito legal isso. Bom, infelizmente o nosso tempo tá acabando, então a gente vai ter que encerrar. É um tema muito amplo, daria pra gente ficar conversando 3 dias, 5 dias, muito amplo. E queria agradecer também os nossos convidados pela nossa liga também. E espero que o pessoal de casa tenha conseguido entender um pouco, desmistificado um pouco dessas ideias. Sim. E é isso. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Agradeço bastante pela participação.